capítulo 14. Gênesis capítulo 14, qual que é o tema que tem aí na sua Bíblia? A guerra contra... De 4 contra 5. Você já se viu numa batalha? Já se viu numa batalha? Talvez você já tenha visto um filme de guerra, que vai trazendo aquela tensão, que você começa até a desviar dos tiros. Já se viu assim? Obrigado. Já se viu assim? Já se viu naquela situação, ou pelo menos já viu alguém, quando você vai atravessar e o carro... Aquela coisa meio que paralisante no nosso coração. O bom é depois nós podemos dizer, como o Nereu disse, Deus é bom. Deus é misericordioso. Quando nós passamos por situações agudas da nossa vida, nós podemos até congelar. O texto diz para nós, no capítulo 14, que Deus estava dando para Abraão uma vitória. Se você ler aí 14, olha aí comigo, 14, ouvindo Abrão, que seu sobrinho estava preso, fez sair quantos? 318. Foram 318 homens que venceram essa batalha. Mas na verdade não foram eles que venceram a batalha. O Senhor é que ia adiante de Abrão, cuidando de Abrão. Então, quando nós saímos do capítulo 14 e entramos no capítulo 15, Abraão está agora celebrando, adorando, bendizendo aquele dia que Deus deu uma vitória para ele. Ele talvez tivesse olhado e viu aquela multidão contra ele, e talvez o seu coração também tenha paralisado, mas por fé ele caminhou e venceu essa batalha. Só que depois destes acontecimentos, versículo 1 aí, 15:1, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Está nessa versão aí? Nós precisamos corrigir, mídia, que nós estamos cantando, nós estamos lendo, aliás, estamos lendo na corrigida, e o povo está com a Bíblia atualizada. Tá bom? Depois a gente baixa aí, para ficarmos todos iguais. Tá? Então olha para a sua Bíblia aí, leia mais uma vez comigo. Depois destes acontecimentos, dessa guerra que o Abraão venceu, veio a palavra do Senhor a ele, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deixa sua Bíblia aberta aí, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós nos reclinamos diante de Ti nesta hora, para suplicar aqui a Tua palavra no nosso coração. Eis aqui o Teu povo, cada um dos Teus filhos, cada uma das Tuas ovelhas aqui, Senhor, tem algo peculiar sendo tratado por Ti. E algumas pessoas aqui, Senhor, estão passando por tempos paralisantes. E nós Te suplicamos, orienta-nos aqui, por amor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos a trajetória de Abrão, e depois Abraão, desde o capítulo 12, quando Abrão é chamado pelo Senhor e Deus quer fazer algo na vida dele, transformar a vida dele, a história dele é marcada por desafios. O crente Abraão é marcado por desafios. É por isso, então, que ele, sendo nosso pai na fé, nós, como filhos na fé dele, passamos por desafios. Desafios que muitas vezes nos fazem paralisar. Existem coisas que nos fazem paralisar. O medo nos paralisa. A incerteza nos paralisa. Mas o nosso Deus quer que eu e você olhemos para a palavra dele hoje, dizendo uma só coisa no nosso coração: Deus é suficiente. Dá para falar?
Deus. No que Deus é suficiente? Nessa batalha que você está vivendo, nessa angústia que você vive, nessa incerteza que eu e você temos, Deus é suficiente. Depois, então, daquela vitória, ao cair da tarde, agora vem o dia, então a noite chegando, o coração dele ainda está inquieto, o coração do Abraão está inquieto. Ele já entendeu que Deus é suficiente para dar vitória contra aqueles povos, mas agora ele precisa entender que Deus continua sendo suficiente para outras coisas que ele não pode fazer. E há esse desafio no meu e no seu coração de nós confiarmos em Deus, que Ele é o Senhor suficiente na nossa vida em todas as partes, em todas as áreas. Existe uma promessa de Deus para Abraão, está lá no capítulo 12, já te falei. Existe agora algo que Deus quer trabalhar no coração dele, que é aprofundar fé, aprofundar relacionamento, e isso Deus vai fazendo como? Dando provas, dando lutas, dando dificuldades, para que Abraão, então agora, fique firme no Senhor, para que eles tenham uma fé robusta, uma fé forte no Senhor, e Deus vai apenas mostrando o seu cuidado. Como Deus vai mostrando cuidado? Porque o nosso Deus, Ele não é Deus apenas de promessas, Ele é Deus de cumprimentos. Se Deus promete, Ele cumpre. Deus fala e faz. Foi assim desde o início. Deus sempre fala antecipadamente o que Ele vai fazer. Então, eu e você entendemos isso. O meu e o seu coração podem temer sim, mas a palavra de Deus hoje, nesta manhã, diz para eu e para você, não termos medo. Sai desta situação estática, sai dessa paralisia e agora usa a sua fé, creia que Deus é poderoso. Assim como outras batalhas você já venceu, você também vai superar essas novas batalhas que dia a dia se apresentam. Qual que é a incerteza de Abraão? A incerteza dele é do futuro. Se eu morrer, quem vai ser o meu herdeiro? Vai ser agora o Eliezer, um Damasceno. Eu não tenho filhos, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas Deus quer que eu e você entendamos algo. Os santos, frequentemente, são agitados por temores, mas não são dominados por eles, pois a palavra de Deus os sustém. Você é um santo de Deus? Você é uma santa de Deus? Então, você pode ficar agitado com seus temores, com as inquietações da vida, mas Deus quer que você entenda que Ele te sustém. Ele é suficiente. É suficiente para vencer qualquer batalha. Você se lembra muito bem do Gideão? Quando tinha aquele monte de gente lá, 32 mil soldados, e Deus falou, tem muita gente. Tem muita gente. Se for com os 32 mil, você vai falar que foi por causa da sua força, você vai se achar alguma coisa. Tem muita gente, vamos diminuir. E diminuiu, e diminuiu, e diminuiu, até chegar a 300 homens. Como é que vence um exército com 300 homens? Como é que vence 180 mil com 300 homens? Como é que vence essa batalha que você está vivendo hoje? Sendo você frágil, fraco, fraca, inquieto, agitado e agitada. É colocando Deus como suficiente na sua vida. Eu e você podemos temer. Eu e você podemos ser agitados, mas a palavra de Deus nos sustém. Você prestou atenção no que você cantou aqui hoje? Você cantou aqui para Deus que você já entregou o seu coração e que você não quer que os seus olhos percam o brilho. O brilho do primeiro amor é de acreditar nos milagres de Jesus. De acreditar nos milagres que Deus faz. Não deixa isso sair dos seus olhos, não deixa esse expediente sair do seu coração, porque o mesmo Deus que fez lá atrás é o mesmo que faz hoje. Ele faz coisas estupendas hoje. Mas muitas vezes nós damos ouvidos às outras coisas. Se eu não te ouvir, eu morro. E se eu te ouvir? Eu vivo. Eu vivo. Eu prospero. Porque eu encontro segurança. E Deus quer isso para nós. Nós lemos em Isaías capítulo 43, Deus falando, não temas, ó Jacó, eu te criei, eu te formei, eu é que te trouxe até aqui e faço tudo isso para a minha glória. É o Senhor que diz isso para nós. Quer dizer que então, Deus está comigo nessa peleja? Sim, Deus está com você nessas dificuldades que você tem. Ah, mas é tão difícil a incerteza. O futuro incerto, eu não sei o que vai acontecer amanhã, nem eu. Nem eu.
Lembra do Tiago falando que a gente pode até fazer um plano, colocar um plano aí? Salomão já dizia isso nos Provérbios, e Deus quer que eu e você entendamos. Nós podemos prospectar, nós temos que planejar, nós temos que projetar. Mas quem vai dar a palavra, quem vai dar a direção, quem vai dar a vitória é o Senhor. Abraão está aqui agora todo... Lembra que tá? É Abrão ainda, tá? Mas eu vou falar Abraão, tem hora, tá? Mas é a mesma pessoa. Deus quer que você entenda isso. Deus quer que você entenda quem Ele é na sua vida. Ele é governador de todas as coisas na sua história. É por isso que nós chamamos Ele de Adonai. Ele é o Adonai da nossa vida. Eu e você podemos confiar nele, descansar nele. Eu e você podemos, então, caminhar com Deus e sentir medo? Podemos, porque nós olhamos circunstâncias. Mas Deus quer que você entenda uma coisa, que eu e você não precisamos caminhar sempre em medo e muito menos questionando a incerteza do amanhã para nós. O amanhã para Deus é como o dia de ontem. Calma o seu coração, descanse no Senhor, não vacile na fé. Depois de uma vitória estupenda dessa, agora o Abraão tem medo. Está vacilando na fé, e Deus então chama eu e você para essa atenção também, que nós vencemos uma batalha e já começamos a fracassar em outra. Olha, se é algo que eu e você temos, um homem lá das antigas, chamado Richard Baxter, ele escreveu que tem uma coisa que eu e você temos que ter medo. Mas nós não podemos ter medo das coisas erradas, equivocadas. Ele fala que eu e você devemos ter medo de Deus. Mas às vezes... você tem mais medo do diabo do que de Deus. Às vezes, você tem medo mais disso ou daquilo do que de temer a Deus. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos com o perdão. Nós acostumamos com a graça na nossa vida. E eu e você devemos sim ter medo das nossas atitudes quanto ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Então, em nome de Jesus, tema o Senhor, confie no Senhor, creia no Senhor, porque Ele já falou assim, ó, é para você não temer. Segundo lugar, Deus quer que eu e você não temamos por uma razão. Porque quem é a nossa proteção? Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso... Ele é o seu refúgio em todo tempo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no meio do quê? Da Portanto, não temeremos. Por quê? Porque Deus é a nossa proteção. É assim que nós agimos, assim que Abraão então precisava agir, assim como Davi cantava, invoca o Senhor, digno de ser louvado, serei salvo dos meus inimigos. Deus é o nosso Deus, Ele é escudo, fortaleza, o nosso baluarte. Então eu e você podemos confiar nele, porque Ele é o nosso escudo. Olha para o texto. Olha para o texto. Versículo 1. Primeiro ele disse o quê? Não temas. E depois ele disse para Abraão, eu sou o teu escudo. Está olhando aí? Primeiro, não temer. Por que não temer? Porque Deus é o meu escudo. Então, Deus é suficiente. Ele é suficiente para essa luta sua, para essa demanda do seu coração. Deus quer que você, então, entenda isso. Olha só o que um homem chamado Teodoro de Beza disse. A segurança do crente não está nas dádivas de Deus, mas no próprio Deus que se dá a si mesmo. A sua segurança não está no que Deus faz, e sim no que Ele é. Deus é tão bonzinho e fez isso por mim. Isso alegra o nosso coração, mas não é a nossa segurança. A âncora da nossa alma é saber que eu e você cremos no Deus que diz, não temas, e ainda me diz, eu sou o teu escudo. Passa para trás. Eu vou adiante de você. Esse é o nosso Deus. E eu e você então precisamos confiar que o nosso Deus está fazendo coisas grandiosas na nossa vida. O maior triunfo da nossa vida, meu irmão, minha irmã, não é que eu e você somos poderosos ou temos fé. Não. O maior triunfo da nossa vida é confiar no Senhor e descansar nele. Crer que Ele é suficiente para nós. Ele diz para eu não temer, e Ele diz que Ele me protege, Ele é o meu escudo. Mas olha para o texto ainda, porque Ele diz, o teu o quê que Ele é? Oh meu Deus, Ele é o quê?
o teu O que é isso, hein, gente? O que é isso, gente? Eu sou a sua recompensa. Deus está falando aqui para Abraão. Abraão, você só tem que confiar. Olha o que Deus está fazendo e falando para o meu e para o seu coração. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu escudo, eu sou o teu galardão. E aí nós fazemos como esse servo nosso aqui, irmão nosso aqui, como Abraão, falamos que, Deus, mas e amanhã? E aquela dificuldade? Que te importa as dificuldades? Pois contigo eu saltarei, desbaratarei exércitos. Com o meu Deus eu salto muralhas. O meu Deus adestra a minha mão para a batalha. O meu Deus é o Senhor que está comigo em todo o tempo. É por isso então que eu invoco o nome dele. É por isso que eu confio no nome dele. É por isso que eu creio que ele é Deus soberano. Ele é suficiente. Não temas, eu sou o seu escudo e sou eu que cumpro promessa na sua vida. É o Senhor que está falando para nós. Tá? Não sou eu aqui, Wagner, não. É o Senhor dizendo para nós na palavra dele, que é para eu não temer, que é para eu entender que ele me protege e que é ele quem é o galardão na minha vida. Ele dá o galardão, ele faz as coisas acontecerem e fazem as coisas acontecerem de maneira tão poderosa que a dona Sara vai para trás da porta para fazer o quê? Para rir da promessa. Capaz. Bem capaz que Deus pode fazer isso. E qual é a palavra de Deus? Você riu, né? Daqui 1 ano eu vou voltar aqui e aí eu quero ver o que você vai fazer. Deus quer que eu e você entendamos isso, irmãos. Que a nossa fé é provada o tempo todo. Sua fé é provada o tempo todo. E a fé que eu falo para você não é somente de crer que Deus vai fazer as coisas. É crer que Ele é Deus. E Ele vai fazer o que lhe apraz, o que lhe agrada, o que traz glória ao nome dEle. Não é o que eu quero, não é o que você quer. Deus faz o que lhe apraz. Então, confie no Senhor, creia no Senhor em todo o tempo. Deus te é suficiente. Seu Deus é suficiente. Mas Deus precisa da minha força. Deus não quer sinergia nesse negócio. Quando Ele quer sinergia, Ele põe você para trabalhar. Ele põe você para fazer. Quando Deus quer assumir todas as coisas, é monergia, é Ele agindo, é Ele fazendo, é mono. Lembra aí da rádio? Mono e estéreo, né? Estéreo, várias vias, mono é um só. Monólogo, um só falando, um só fazendo. É o Senhor na nossa vida. Quando Ele quer fazer assim, é assim que Ele age. Então tem coisa que Deus quer que eu tome uma postura. E tem coisa que Ele fala assim, só crê. O que Deus falou, o que Jesus falou para Jairo? A mulher do fluxo estava lá, já parou com ele, já atrasou tudo, chega a multidão e fala assim, Jairo, já era, meu irmão, ó. Sua filha, ó, deu ruim lá, já morreu. O Jairo olha, paralisado, não sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo. E Jesus fala o que para ele? Passa aqui para trás. Não temas, só crê, porque eu sou teu galardão. Só confia. Vamos embora. Imagina, não sei quantos quilômetros. Imagina se fosse daqui ali no Jardim Cruzeiro. Imagina Jesus caminhando. Ticiane, como vai? Tudo bem? Oi, Mábia. Como é que estão as coisas, Luiz? Luiz está trabalhando demais, Mábia. Imagina o Jair, só aqui, ó. Eu e você. Eu e você. Igual já, meu Deus, será que vai acontecer? Minha filha morreu. Eu não sei se eu choro, se eu não choro, se eu espero. E aí ele chega lá, como é que tá lá? As carpideiras já estão lá. Todo mundo chorando, rindo. Porque Jesus fala o quê? Fica tranquila, a menina está só dormindo. Só dormindo. É difícil isso para nós, né? É difícil quando está tudo dizendo não e Jesus fala assim, eu sou o seu escudo. Você está entendendo como é difícil ter fé? Você está entendendo como é difícil para nós sermos servos que confiam no seu Senhor? Você está entendendo como é difícil dizer, Deus é suficiente? É difícil, irmãos, não é fácil dizer isso não. E não pode ser apenas um discurso eloquente, calmante. Tem que ser um discurso de fé, do coração. Deus é suficiente para fazer a vontade dele. Sim ou não?
E por que é que às vezes a gente fica, Deus, nem fala, só resmunga, só murmura. Deus, mas está difícil. O Senhor me colocou nessa luta. Mas você não está na cova dos leões? Você não está na fornalha? O que você está reclamando? Só confia. Se tivermos que morrer, nós vamos morrer. Vamos confiar. Vamos confiar no Senhor. Deus nos é suficiente, porque eu e você não precisamos ter medo se Ele é suficiente. Se Ele é suficiente, Ele é o meu escudo. Todo mundo aqui já passou por esse tempo. Você lembra, Carlos, lá na escola, quando a turma queria brigar, isso aqui não, isso aqui é dos meus. Lembra? Não tinha isso aí, não? Tinha, na nossa época sempre tinha. Por mais que a gente fosse da boa vizinhança, sempre alguém queria brigar. Ou aquelas mães falam assim, não mexe com os meus filhos, que eu vou lá resolver. Vou lá na escola, quem bateu no meu filho? Não é assim? Vocês lembram, né, irmãs? Lembram, né? Agora, imagina Deus falando que você é a menina dos olhos dele. Não é para você ter medo. É para você confiar. É para você descansar. Vai ter agitação? Sim. Vai ter dificuldade? Sim. Vai ter momento que eu e você vamos ficar aí nessa oscilação, crer, não crer, confia, não confia. Mas a gente tem que ouvir a voz do Senhor. Para um pouco. Para um pouco, seu coração está agitado. E confia. Volta comigo para a história do Jairo. Todo mundo rindo, né? A gente falou que tá... Bora. Cadê a menina? Está lá no quarto. O que o texto diz para nós que Jesus fez? Só entraram no quarto e falou o que para ela? Levanta, filho. É igual nossos pais levantando a gente de manhã, né? Para ir para a escola, né? Lembra? Levanta, filho. Já são 10:50. Não era assim? Começava às 4:30 da manhã, né? 4:30. 20:05. 5:10. Você não levantou? Lembra, né? Eu lembro também. E qual que era a resposta nossa? Nós podemos fazer um coro aqui, porque a resposta é a mesma. Já vou. Tô indo. Então Deus, naquela agitação toda, Deus acalma o coração do Jairo e fala para aquela menina. Levanta, filha. Levanta. Dá alguma coisa para ela comer que ela está com fome. Você consegue entender como Deus faz as coisas? Que agitação que estava lá. Que coisa doida que estava em volta daquela casa. Uns estavam indo lá de curioso. Imagina se tem uma fresta naquelas casas de pau a pique. Imagina comigo. Todo mundo olhando. Querendo ver o que aconteceu. Imagina comigo. Entra lá na cena. E na hora que abre a porta, todo mundo. Jesus sai os 3 patetas, os 3 apóstolos atrás dele, porque não cria em nada, né? Não confiava. Via tanto milagre e não cria, igual eu e você. Saiu os 3 apóstolos, sai a mãe, sai o pai, e sai a menina. E o povo fala o quê? Meu Deus, olha, Deus é Deus mesmo, hein? Meu, o que aconteceu? Estava desmaiado. Os incrédulos já entram, né? Estava desmaiada. Não era nada. Era o mar súbito. Irmãos, milagre é milagre. Tem gente que não vai crer no que Deus vai fazer na sua vida. Só porque você confiou. Então, em nome de Jesus, Deus te é suficiente. Então, não temas. Então, confie que Ele é o seu escudo. Confie que Ele é o seu galardão. É Ele que vai fazer as coisas acontecerem. Confia. Confia em nome de Jesus. Às vezes nós não entramos nos textos bíblicos, nas histórias bíblicas. Estou aqui na casa do Jairo, junto com você. Mas vamos sair da casa do Jairo e vamos lá para Samuel 17. Imagina o seu Davi pegando as pedrinhas. Davi da Ticiane, ó. Pegando as pedrinhas, rodando a fundinha. E a onde você vai, rapaz? Dá licença que eu vou ali matar um gigante e já volto. Confiança no Senhor. Confiança no Senhor. Isso nos falta, irmãos.
Isso nos falta. O profeta Abacuque diz para nós que ainda que o que mesmo? Ainda que a figueira não floresça, a vide não dê o seu fruto, nos campos não haja mantimento, nos currais não haja gado, todavia... O que é esse todavia? Deus me é suficiente. Deus te é suficiente. Pode faltar tudo. Deus te é suficiente. Deus faz isso. Faz milagres acontecerem hoje, sim, na nossa história, para que a gente confie que Ele é Senhor da nossa vida. Eu termino aqui mostrando para você mais uma coisa que Deus estava fazendo. Deus estava colocando uma aliança no coração de Abraão. E diz o texto para nós que algumas pessoas estavam querendo atrapalhar tudo isso. Mas Deus estava entrando com uma aliança na vida dele. E eu vou terminar aqui, vou resumir. Vamos lá para o versículo 18. 15 e 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor o quê? Uma aliança com Abraão. Dizendo o quê? Cumpriu? Era possível? Porque, olha quantos povos aí. Olha o versículo 20. Eteu, Ferezeu, Refaíns, Amorreu, Cananeu, Girgazeu, Jebuseu. Vai tudo sair da sua frente, porque Deus tem um negócio com você. Consegue perceber? Deus falando conosco? Ah, mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo outro. Pois bem, Deus está falando que eu vou tirar tudo da frente e vou te dar. É isso que Deus está falando. Confie que o Senhor é o teu galardão. Descanse o seu coração no Senhor. Confie nele de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Confia só em Deus. Confie em Deus. Ah, pastor, então quer dizer que é para eu confiar em Deus, não é para eu falar nada nem para meu esposo, nem para minha esposa. Tenha dó, né, meu irmão? Vocês são uma só carne, né, minha irmã? Então conversa, tá? Estou fazendo algo escondido, só eu e Deus. Tenha dó, tá? Eu sei que tem coisa que Deus fala para você, ó, quietinho, fala para ninguém. Fala para ninguém. E tem coisa que Deus fala assim, partilha só vocês dois. Porque sempre tem alguém, é o quê? O que Deus falou? O que Deus falou? E quando alguém fala assim, minha aqui, irmão, eu quero falar um negócio para você. Ai, meu Deus. O que será que Deus está falando? Irmão, deixa Deus tratar seu coração. Calma o seu coração. Não fica ansioso, não. Calma o seu coração em Cristo. Então sai daqui hoje falando o quê? Com essa luta sua, Deus me é suficiente. Ele falou para eu não temer. Ele falou que é o meu escudo. Ele falou que é o meu galardão. Ele é a recompensa. E se Deus não fizer o que você quer? Ele é a sua recompensa. Ele continua sendo Deus na sua vida. Ah, mas eu queria tanto assim. Ah, eu queria tanto um carro azul, Deus me deu cinza. Mas miserável, pecador. Me ajude, em nome de Jesus. Eu já falei aqui em outras ocasiões, você pede uma Ferrari. Para que você quer uma Ferrari? Não, nem me fala dessa palavra IPVA. Quando eu penso numa Ferrari, eu penso em duas coisas. Buraco de Mairink e posto de gasolina. Gente do céu, desculpa, Eduardo, que me perdoe. Muito buraco para tampar, prefeito. Em nome de Jesus. Principalmente na rua Professor Eto dos Santos, ali onde eu vou na casa da Lígia. Gente do céu, Lígia. Parece a lua, sua rua é a lua. Brincadeira à parte. Irmão, guarda isso aí no seu coração, em nome de Jesus. Pede o que as coisas são para você mesmo. Eu não estou falando que você não pode sonhar, porque Deus faz infinitamente mais. O José era simplesinho daquilo ali, Deus falou para ele, você vai governar o Egito. O Davi era pequenininho, pastorzinho de ovelhas, e Deus falou, você vai governar o povo de Israel. Deus faz isso. Deus faz isso. Quanta gente Deus já tirou daqui que é grande hoje. É por isso que tem médico nessa igreja. É por isso que tem enfermeiro nessa igreja. Por isso que tem empresário nessa igreja. É por isso que tem você aqui nessa igreja. Olha para a sua história, olha a sua trajetória. Alguém aqui nasceu no berço de ouro? Se nasceu, já vendeu, né?
Se eu nasci, eu já vendi, nem vendi, me roubaram. Me levaram. Em nome de Jesus. Olha o que Deus tem feito na sua trajetória, como você está avançando. Agradeça, reconheça que o Senhor é Deus sobre a sua vida. Se alguma coisa está tentando te paralisar, te congelar, o sol da justiça está vindo para derreter esse gelo. O Senhor vai fazer tudo isso, de fato, cair por terra. Em nome de Jesus. Deus nos ajude a confiar nele.